Olá, sejam bem-vindos a mais uma comunicação do Simpósio Temático Observatório de Discriminação Racial, laboratório de pesquisa vinculado ao NEABI-UFAC. O trabalho apresentado se chama de Colunas Culturais e Esportivas, Mazelas Sociais e Páginas Policiais, representações dos negros nos jornais da capital do Acre entre 2015 e 2019. É um trabalho proposto por mim, professora Neidi Bianca Medeiros de Albuquerque, do CFCH-UFAC, foto à esquerda, e pela nossa mestranda, professora Andressa Queiroz da Silva, servidora da Secretaria de Educação do Estado do Acre. O trabalho é um projeto de iniciação científica que foi contemplado com uma bolsa e duas pesquisadoras voluntárias no edital PIBIC-UFAC de 2019 a 2020, denominado História e Jornalismo, as representações dos negros nos jornais rio-branquenses entre 2015 a 2019. A atividade ocorreu entre agosto de 2019 a 2020. A partir da interação entre história e jornalismo, entendendo as mídias como representações da sociedade e de suas transformações, que se buscou analisar os efeitos das políticas de ações afirmativas sobre as representações das populações negras nos periódicos de Rio Branco, capital do Acre, entre 2015 a 2020. Inicialmente, os veículos arrolados para a pesquisa seriam os jornais impressos, Página 20, O Rio Branco e a Gazeta. Os objetivos da pesquisa eram identificar se e de que forma o racismo e as ações afirmativas aparecem ou apareceram nos meios de comunicação de Rio Branco, no tempo analisado, de 2015 a 2019. Caracterizar como os negros são retratados nos jornais rio-branquenses, em que segmentos dos jornais, colunas e páginas. Verificar se a implementação de ações afirmativas e de práticas da educação das relações étnico-raciais reduziu ou tornou mais evidentes situações de racismo na imprensa rio-branquense. Nossa premissa, ou melhor, o nosso problema, era, partindo da compreensão da imprensa como representação da sociedade, a pesquisa visava investigar se havia ou não efetividade da educação das relações étnico-raciais nas formas de abordagem e caracterização dos negros e negras nos jornais. Nosso referencial teórico foi composto por Tânia de Luca, Ângela Oliveira, Fábio Pontes, Geban Ferreira e Queiroz, José de Assunção Barros, Munanga, Heloísa de Faria Cruz e Maria do Rosário Peixoto, Maria Alva Barbosa, Lilian Schwartz, Flávio dos Santos Gomes, Petrônio Domingues, Tucufo Zuberi, Wellington Oliveira. Nossa metodologia, como se pode observar, vinculava-se a um caráter interdisciplinar, posto que correlacionávamos a área de História, Jornalismo e Letras. Também quantitativa, posto que inicialmente imaginávamos um volume superior a mais de 1.000 jornais para análise. Qualitativa, para fazer a referência sobre o desenvolvimento dessa pesquisa nas categorias em que eram elencadas ou que eram representadas as populações negras, e descritiva desses resultados. A nossa metodologia, a princípio, como informado, seria a leitura dos periódicos impressos. Contudo, em 2019, ou melhor, em 2020, em função da pandemia de Covid, nós tivemos limitação de acesso aos acervos físicos desses periódicos. Então, passamos a fazer a leitura dos periódicos digitalizados, o Rio Branco, a Gazeta e Página 20, sobre artigos, editoriais, releases, imagens, charges ou fotos, manchetes, colunas sociais, policiais, políticas, culturais e classificados. Essas leituras foram seguidas de registro de informações em fichas catalográficas, onde nós mapeávamos as incidências e ocorrências. A pesquisa abrangeu a leitura, análise e registro de volume superior a apenas mais de 200 exemplares de jornais. Volto a frisar esse quantitativo porque inicialmente pensamos num volume superior a 1.000 exemplares de jornais. Contudo, dada a incompletude da digitalização das coleções no período entre 2015 e 2019, tivemos restrição de volumes de acessos. Notadamente, o jornal Página 20 é, de todos os pesquisados, o de menor volume digitalizado de materiais que nos possibilitavam fazer o trabalho de análise.
Dentre os resultados, tivemos encontros formativos com a equipe de pesquisadoras, elaboração de ficha registro de dados, leituras por uma orientação pós-Covid de apenas 2 coleções de exemplares, em detrimento da terceira, que seria o jornal Página 20, posto a impossibilidade de acesso físico, nos restringindo apenas aos periódicos digitalizados. Fizemos também a propositura, execução e realização de um minicurso na 19ª Semana de História, 4ª Semana em Favor da Igualdade Racial, 7º Seminário PIBID e 2º Seminário de Residência Pedagógica da UFAC, em novembro de 2019. Ocasião em que foram apresentadas 3 comunicações referentes à pesquisa. Ocorreu também publicação de 2 artigos científicos na Revista Discente das Amazônias, volume 3, número 1, relativo ao primeiro semestre de 2020, periódico científico vinculado à área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre. Além disso, ainda ocorreram, em outubro de 2020, 3 apresentações de comunicações na 19ª Jornadas Andinas de Literatura Latino-Americana de Estudantes, o chamado JALAE, que ocorreu em formato online e que deveria ter sede física na UFAC em outubro de 2020. Esses são os nossos resultados positivos. Todavia, tivemos alguns resultados negativos, como o não encerramento do levantamento de dados, posto a incompletude das coleções digitalizadas, inviabilização, portanto, da construção de perfil da representação das populações negras nos 3 periódicos, ficamos relativamente restritos ao O Rio Branco e a Gazeta. Além disso, impossibilidade de elaboração de banco de dados com os recortes estudados, por falta de infraestrutura institucional para comportar esses materiais. Nesse intuito, então, consideramos que, após 132 anos da abolição no Brasil, não obstante a adoção de ações afirmativas e a educação das relações étnico-raciais, as populações negras ainda têm o seu destino pautado pelo colonialismo, com sua representação em periódicos sendo vinculada à pobreza e criminalidade, restando comprovado ser extremamente necessário percorrer um longo caminho para que todas as barreiras de racismo e preconceito sejam superadas, sobretudo com o fortalecimento da implantação de políticas de ações afirmativas e educando os brasileiros. Eis, portanto, mais uma comunicação do Observatório da Discriminação Racial.